TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Muito boa noite a todos, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Em Evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET, o programa que entra ao vivo para os 497 municípios do Rio Grande do Sul e a gente fica extremamente feliz com o carinho da nossa audiência. Muito obrigado você que nos acompanha na noite de sábado, das 19 às 20 horas, também nas noites de domingo, das 19 às 20 horas, com reprise sempre às 13 horas da tarde, à 1 da tarde, após o almoço, na sua TV, nos canais 24 e 524 da NET e também na página do Facebook, no nosso YouTube e no nosso Instagram. Lá pelo Instagram você pode acompanhar também a RDC TV, o portal Revista em Evidência e o meu Instagram, @voltaire.santos, e acompanhar os bastidores dos nossos entrevistados que impactam e fazem a diferença na sociedade gaúcha. Hoje o nosso programa é completamente especial. Estamos recebendo diretamente de Brasília, aqui no nosso estúdio em Porto Alegre, o ministro Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. Já foi 3 vezes deputado federal, já foi deputado estadual, tem uma grande caminhada, uma grande estrada pavimentada na política e implementou nos últimos anos o conceito de governança, que é um dos conceitos mais admirados pelos prefeitos de todo o Brasil. O ministro Augusto Nardes está em Porto Alegre, pois, junto com a FAMURS, que é a federação que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul, ele vai conceder uma palestra aos prefeitos gaúchos sobre governança e sobre como a governança pode melhorar e construir conceitos de gestão que, de fato, melhorem a vida dos moradores dos nossos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Antes de ser ministro do Tribunal de Contas da União e assumir esse posto importantíssimo como um dos cargos mais importantes do nosso regime democrático, ele foi também vereador de Santo Ângelo, que é a sua terra natal, é missioneiro e ele traz com muito carinho a sua trajetória política e cuida muito bem das pessoas que ajudaram ele nessa trajetória. Tem essa marca da fidelidade, da lealdade, do companheirismo, e isso é muito bacana. O ministro Nardes sempre recebe muito bem os prefeitos gaúchos lá em Brasília, tem esta marca. Ministro Nardes, muito obrigado por vir aqui na Revista em Evidência, aqui na RDC TV, e o senhor é realmente uma liderança que chama a atenção. Obrigado pela presença e uma boa noite, ministro. Boa noite. Para mim é um grande prazer voltar ao meu estado querido, que aqui comecei. Hoje eu trabalho pelo Brasil, mas fomos vereadores lá em Santo Ângelo. E esse ano, por incrível que pareça, passou o tempo, né? Foi em 1972 que eu fui eleito. Portanto, estamos em 2022, uma longa jornada. Fui eleito muito jovem, com 19 anos. 19 anos, começou muito cedo a trajetória política. E depois de vários mandatos, e depois de ter feito uma pós-graduação e mestrado em Genebra, na Suíça, eu voltei para o Brasil e aí continuei a vida pública como deputado estadual, deputado federal. Total foram 6 mandatos até ser eleito ministro, que foi a eleição mais difícil, né? Porque eu disputei com 4 candidatos, começaram com 10 candidatos, uma votação secreta na Câmara e no Senado, votam os senadores, 81 senadores, 513 deputados. Uma votação muito difícil porque, na época, quem liderava o país era o presidente Lula e ele tinha o seu candidato do PT e eu fui um candidato independente e acabei ganhando a eleição com 70 votos de diferença e fui eleito, então, lá em 2005, ministro do Tribunal de Contas e assumi no dia 20 de setembro. Escolhi o dia 20 de setembro para me identificar com o Rio Grande. Com o povo gaúcho. Né? Com o povo gaúcho e estou muito feliz aí hoje, especialmente porque os valores da terra são importantes. Eu agora fiz recentemente uma palestra em Dubai, tinha lá uma conferência mundial, uma conferência universal, a Expo Universal de Dubai. Tinha 191 países e eu
vi o nosso pavilhão e fiquei um pouco chateado, porque os valores da nação não estavam lá. Já conversei com o ministro das Relações Exteriores, com o presidente da Apex, que organizaram. Claro que não foram eles que montaram, ainda foi a gestão anterior à gestão atual. Mas a gente tem que ter presente os valores da nação, o valor da sua terra, como eu estou aqui agora usando a cruz missioneira, que simboliza as missões que nós temos origem lá em Santo Ângelo, São Miguel das Missões, os 7 povos das missões, que era a grande epopeia nos anos 1630 a 1750, quando houve a guerra guaranítica e mataram os índios na região missioneira, mais de 1.500 índios. Então tem esse simbolismo de a gente manter a história e a tradição. Eu fico muito feliz que você, Voltaire, também está usando. E aí eu já aproveito para cumprimentar o Bonotto, que veio lá das Missões. São Borja. O Bonotto de São Borja é o segundo povoado fundado pelos jesuítas, depois de São Nicolau. E Santo Ângelo, onde que eu me criei, eu nasci lá no interior do município pequeno chamado Inhacorá, mas que pertencia a Santo Ângelo, Catuípe, aquela região das Missões. É o último povoado, né? Foi a capital das Missões e continua a capital das Missões, hoje Santo Ângelo. Então, já aproveito para rememorar, relembrar um pouco dessa história, mas estar aqui para falar para os 497 municípios do Rio Grande é uma grande satisfação, porque eu tive oportunidade de emancipar muitos municípios. Certamente ajudei ou participei, né, na emancipação de mais de 150 municípios no Rio Grande, que foi um grande acerto que nós fizemos. Se nós não tivéssemos emancipado os municípios, não teríamos descentralizado a administração pública para o interior do Rio Grande e a urbanização e a centralização e a distribuição espacial, quando eu falo distribuição espacial da população, seria concentrada nas grandes cidades, onde acumula o crime, a desorganização, onde acumula os problemas de saneamento, e nas pequenas cidades você fortalece o interior, fortalece as comunidades que caracterizam o Rio Grande do Sul, até pela colonização alemã e italiana. Então eu sou um defensor do municipalismo muito forte, e desde que eu fui vereador lá em Santo Ângelo, em toda a minha caminhada, eu sempre trabalhei para fortalecer o interior. E o Brasil estrategicamente errou. Na composição maior, hoje eu tenho uma visão nacional muito forte. Eu me dedico ao Brasil hoje. Me dediquei durante muitos mandatos, como deputado estadual, deputado federal, ao Rio Grande. Eu conheço os 497 municípios. Eu tenho na cabeça o mapa e a estrada para chegar em cada município do Rio Grande, porque foram 24 anos de parlamento. Então, eu tenho uma satisfação de voltar para o Rio Grande, porque eu relembro toda a minha história, começando como vereador e depois tendo todos esses mandatos até ser eleito ministro, que é um cargo dificílimo de ser eleito alguém do Sul, porque a maior parte dos deputados provém da região do centro do país, do Nordeste. Aliás, de São Paulo para baixo só tem eu, ministro, que foi eleito vinculado São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná. Nenhum mais foi eleito, né? Foi uma eleição que eu consegui vencer em 2005, numa disputa dificílima, mas eu me sinto muito orgulhoso de voltar ao Rio Grande. O Brasil tem regiões maravilhosas, nós temos regiões fantásticas e nós estamos emprestando gaúcho para todos os lados, especialmente lá para o centro-oeste, né? Aquela região do Maranhão, do Piauí, da nossa querida Bahia, né? A Bahia é um estado maravilhoso, lindo, fantástico. A boa parte de quem começou lá em Barreiras e Luiz Eduardo, que são municípios novos, são gaúchos que saíram de várias regiões, especialmente da minha região lá das Missões. E hoje nós temos mais de 5 milhões de paranaenses, catarinenses e gaúchos que levaram capital humano e levaram o capital também de venderem as suas propriedades aqui e investir naquela região central. E hoje o agro é o que é. Eu liderei um movimento lá em 2099, especialmente, colocamos 20 mil produtores em Brasília para fazer a chamada securitização. Se nós não tivéssemos feito aquela negociação, o agro não seria o que é hoje. Então, essa caminhada começou lá em São Borja, e nós, acho que o Bonotto participou naquela época, o Luiz Carlos participou, eu era o líder da bancada ruralista,
da Frente Parlamentar da Agricultura e conseguimos negociar dívidas, conseguimos mudar frota e conseguimos mostrar para o Brasil que tinha que fazer uma renegociação no plano real. A inflação era 2.400% ao ano e nós conseguimos renegociar a dívida. Eu fui o autor do projeto 4, 20, 40, 4 anos de carência, 20 anos de prazo e 40% de rebate na agricultura. Então foi um momento muito importante. Então quando eu venho para o Rio Grande, como estou hoje aqui, eu lembro toda essa história. Os gaúchos gostam de fazer revoluções. O Prestes começou por aqui, com a revolução lá socialista, comunista. A revolução da securitização, do alongamento das dívidas começou por aqui. A lei do Simples, eu tive o privilégio... A própria marcha dos prefeitos foi um gaúcho que liderou também. A marcha dos prefeitos, então, os gaúchos são rebeldes, são determinados, perseverantes. Protagonistas. E são protagonistas, né? O Getúlio Vargas, né? Então, nós temos toda uma história. Então, veja só, quando eu volto para o Rio Grande, vem tudo isso na minha memória. Eu tenho que pensar no Brasil hoje. Mas, antes de tudo, eu sou nascido aqui no Rio Grande, apesar de que minhas origens vêm de várias partes, né, como boa parte do Brasil. A gente tem um pouco de tudo, nós temos um sangue miscigenado. Nós somos uma pátria de muitas nações. Nós somos uma pátria de muitas nações. Então, agora que eu representei o Brasil lá em Dubai, eu fiquei muito orgulhoso de poder voltar depois e dizer, puxa, para quem saiu lá de Santo Ângelo, lá do interior do Rio Grande do Sul, e chegar e representar o país lá em Dubai, numa cerimônia em que a gente fez uma exposição sobre uma possível auditoria mundial que a gente quer fazer, estamos trabalhando para isso, de desenvolvimento sustentável, de climate change, de mudança do clima. Então, eu me sinto e me lembro de todo o meu início aqui, que foi como vereador lá em Santo Ângelo. Santo Ângelo, terra de Celso Bernardi, presidente estadual do Progressistas, do Valdir Andres, personas muito gratas, né, aqui, que convivem no nosso ambiente municipalista. Ministro Nardes, antes da gente entrar nos nossos temas, que serão debates também para os prefeitos desta semana na FAMURS, gostaria que o senhor explicasse, primeiramente, esta eleição que tornou o senhor como ministro do Tribunal de Contas da União, porque as pessoas votaram, muitos eleitores seus que estão vendo agora o programa, votaram no senhor ou para deputado estadual ou para deputado federal, através de um voto direto sobre um regime democrático. O ano é de eleições, todo mundo vai votar em deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Como funcionam as eleições? Como um deputado federal se transforma num ministro do Tribunal de Contas da União? E depois gostaria que o senhor explicasse também as funções, para a população em geral saber, do próprio Tribunal de Contas da União, que tem essa função em fiscalizar a própria presidência da República. Mas gostaria de ouvir do senhor, que é um protagonista nesse setor. Bem, a eleição de ministro do Tribunal de Contas da União são feitas de forma direta pelo Senado e pela Câmara, 6 vagas, 3 da Câmara, 3 do Senado, é uma votação secreta. E 2 são da área técnica, um dos auditores, são os auditores todos concursados do tribunal, e um do Ministério Público, são 8, e o presidente indica 1. Diferente do Supremo. Supremo, o presidente da República, que abria a vaga quando tiver alguém se aposentando, que se aposenta aos 75 anos, indica todos os 11 ministros do Supremo. Nós somos eleitos, estão 6 pela Câmara e pelo Senado, pode ser qualquer cidadão, não precisa ser necessariamente deputado. O que ele tem que ter é curso superior e mais de 10 anos de vida pública administrativa. Pode ser o prefeito, pode ser qualquer cidadão, pode ser um auditor, aliás, tem auditores que foram eleitos lá, ministros do Tribunal de Contas. Tem 2, um do Ministério Público e um dos auditores. Então, os ministros são construídos de forma diferente. E nós temos toda uma área técnica que dá os pareceres, e eu fiz uma transformação no tribunal. Em 2012, eu comecei a preparar o Tribunal de Contas da União para ser um órgão mais preventivo que punitivo. Porque muitos prefeitos que são condenados no Brasil, eles são condenados por falta de conhecimento, por falta de assessoria técnica adequada. Por isso que eu resolvi implantar a governança na minha gestão como presidente, para a gente evitar a perda de recursos, obras inacabadas, prédios abandonados. Nós temos 14 mil obras inacabadas no Brasil.
E muitas vezes o prefeito que é eleito pelo povo, ele não está preparado para ser prefeito. Então, ele tem que ter uma estrutura que oriente ele adequadamente nos municípios e no conjunto da nação. Os prefeitos são peças-chave, mas também os governadores são importantes, o presidente da República. E quando você consegue implantar, e foi isso que eu implantei em 2013, eu fiz um acordo em Paris com a OCDE para implantar a governança. Eu já tinha trabalhado na Europa, eu trabalhei na OIT, na Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas, em Genebra. Eu fiz uma pós-graduação, mestrado lá. Nos anos 80, eu terminei isso e voltei para o Brasil. Fiquei 4 anos e meio, praticamente 5 anos em Genebra, na Suíça. Aí eu tive essa grande oportunidade, eu tinha 24 anos, já tinha sido vereador. Mas eu vi que, quando eu fui eleito vereador, com 19 anos, que eu tinha que me preparar mais, e eu resolvi sair. Lutei muito para sair, consegui uma bolsa de estudo, trabalhei lá de motorista, de recepcionista de hotel, entreguei flores, trabalhei em todas as áreas para poder me manter lá na Suíça durante esse período. Aí voltei mais preparado, já falando inglês, francês, espanhol, e aí com esse conhecimento técnico o Jair Soares me convidou para ser secretário do Fundo de Desenvolvimento Urbano. Aí eu começo uma carreira para voltar para a política, mas de forma mais organizada e de forma tecnicamente mais preparado, com a visão de como gerar emprego, como distribuir renda. Eu me especializei em política de emprego e em desenvolvimento sustentável, desenvolvimento estratégico de uma nação. Trabalhei com os melhores técnicos das Nações Unidas quando eu estive lá em Genebra. Aí comecei toda uma carreira depois política, fui eleito em 86, e aí entrei no Tribunal de Contas depois que eu me decepcionei com o chamado mensalão, né? O mensalão me deixou realmente angustiado, eu fiquei depressivo, porque eu tinha sido um dos deputados mais votados do Rio Grande, eu fiz próximo de 150 mil votos na última eleição em 2002. Em 2004 surge o mensalão, a notícia que se teve, que aconteceu realmente no país, infelizmente o Teori Zavascki morreu num acidente que não muito bem explicado, ele ia relatar toda a história do mensalão. Aí eu resolvi buscar uma outra alternativa que continuar deputado. Mas foi um momento mais difícil para mim, porque eu era muito bem votado. Eu era um orcólico, ainda continuo orcólico para trabalhar. Eu gosto de fazer atividade pública, de me doar para as pessoas, de me entregar para as pessoas. E agora estou me entregando à tese da governança. Aí, naquela oportunidade, eu pensei, refleti, será que vale a pena eu continuar? Porque se 300 deputados foram comprados, o que eu estou fazendo aqui? Não posso dizer nada que já não esteja tudo definido antes de qualquer votação no Congresso Nacional. Foi uma grande decepção. Foi uma decepção, depois de toda uma vida pública que eu me dediquei. Aí eu resolvi concorrer e acabei sendo eleito ministro. Então, o ministro do Tribunal de Contas seria eleito numa votação secreta, muito difícil. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP
presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. E para mim foi o momento mais difícil ainda, foi quando eu fui eleito, ganhei com uma votação muito expressiva, não esperava ganhar com 70 votos naquela época. E aí foi o momento mais difícil de renunciar ao mandato, e com a votação expressiva que eu tive, eu fui 2 vezes o mais votado do partido, uma para estadual, outra para federal. Então eu estava no auge da minha carreira e ter que renunciar a tudo isso porque você viu que o ambiente que estava sendo vivido era um ambiente muito negativo para o futuro da nação brasileira. Aí eu fui eleito, então, e aí tive que renunciar ao mandato de deputado federal e assumir a carreira de ministro do Tribunal de Contas. Mas aos poucos fui conhecendo o Tribunal. O Tribunal de Contas é um dos órgãos mais técnicos do país. Os auditores todos são concursados. As equipes são muito preparadas. Aí eu fui preparando o momento que eu pudesse ser presidente para fazer uma transformação no tribunal. E foi o que eu fiz em 2012, preparei toda a minha gestão em 11 e 12, quando eu era vice-presidente, para 13, implantar a tese da governança, que eu acho, sem sombra de dúvida, depois de todo esse período de vida pública, que é a salvação da nação. Se não melhorar a governança, você não entrega resultado. E você não tem como combater o desvio, a fraude, a corrupção, se não tiver governança. Porque a governança, o que é? Para o cidadão que está acompanhando, para o prefeito que quiser se proteger, para não ter apontamentos, não ter problema com o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, não ter problemas com o Ministério Público. O prefeito direciona, é ele que fala, é ele que manda, o povo elege ele. Mas se ele não tem um bom time para avaliar e monitorar todas as ações dele, ele vai assinar coisas que não estão bem preparadas legalmente e ele vai ter que responder. Eu fico com pena hoje de os prefeitos serem condenados no Brasil todo, e são muitos prefeitos que a gente condena praticamente semanalmente lá no Tribunal de Contas, e boa parte por desconhecimento. Outros, existe sim a má-fé, claro que existe, mas a boa parte é desconhecimento, é incapacidade de ter uma boa assessoria. Então, o que eu tenho feito no Brasil desde 2013 e 14. Eu tenho percorrido o Brasil todo com a tese da governança para orientar os prefeitos. E conseguimos mudar o Brasil. Eu posso me orgulhar hoje, depois desses 8 anos de caminhada em torno da tese da governança, que nós conseguimos indicar uma mudança muito radical dentro do governo federal, e estamos aos poucos fazendo isso nos municípios. E aqui foi o prefeito de Tapes que começou. Em 2014 ele me convidou, eu era presidente do tribunal, para vir fazer uma palestra. Eu não estava com toda a estrutura que tem hoje, que nós temos hoje, dentro da tese da governança. Prefeito Silvio Rafaeli, prefeito 2 vezes de Tapes. Foi prefeito 2 vezes, ele foi reeleito exatamente por causa da governança. Pré-candidato a deputado estadual agora. Ele entendeu o nosso projeto, e aí eu vim aqui. Até para mim foi um pouco difícil vir fazer uma palestra para o meu amigo Silvio, que é um amigo que eu conheço há muitos anos lá, desde Santo Ângelo, ele morou em Santo Ângelo,
porque eu era apoiado pelo outro lado do meu partido, o Partido Progressista, que eu tive que renunciar também ao partido quando fui eleito ministro, tem que renunciar ao partido. Mas quando pego uma tese, eu esqueço a questão política partidária, eu penso no conjunto da sociedade. Claro. Então eu vim fazer uma palestra para o meu amigo Silvio, e eu tinha vários amigos que me apoiavam em TAPES, que eram de posição contrária. E até espero que agora que o PP reassumiu lá, que é adversário do Silvio... Agora é o prefeito Garcês do Progressista. Garcês, o meu grande amigo, grande figura humana. Possa implantar a governança e continuar o trabalho da governança que o Silvio fez. Porque o grande problema é esse, meus caros prefeitos e cidadãos. Não podemos mais fazer a política, digamos, rasteira de um querer destruir o que o outro fez. Isso não é bom para a sociedade. Você, quando faz a governança, tem que colocar o mais importante dos seus atos, é pensar sempre na sociedade. Se algum prefeito fez e você acha que é bom e deu resultado para a sociedade, continua o projeto, porque senão se torna uma obra inacabada, prédios abandonados. E o Silvio fez esse trabalho lá em TAPES, foi muito importante. E eu tenho percorrido o Brasil desde 2013, 2014, eu fiz um chamado diálogo público, visitei todos os estados brasileiros, tentando incutir os governadores, mas eu vi que só os governadores não adiantavam, nós temos que trabalhar os prefeitos. E criamos uma cartilha de governança, recentemente nós criamos, há 2 anos atrás, uma rede de governança, e é a rede que está vindo aqui prestigiar o Rio Grande, não é mais o ministro Nardes que defende a tese, são centenas e milhares de pessoas que trabalham voluntariamente para a rede Governança Brasil. A gente fundou uma rede que trabalha sem cobrar nada, nós viemos aqui fazer as nossas palestras. Eu não cobro as minhas palestras, eu ando em todo o Brasil. Aliás, essa madrugada eu saí de Foz do Iguaçu, ontem fiz uma palestra lá para o prefeito, ele ficou encantado. Foz do Iguaçu tem perspectiva de se transformar um grande polo turístico, já mas pode ser muito maior. Então, eu ando em todos os cantos do Brasil. Recentemente implantei em Londrina, em Uberlândia, os principais centros econômicos, financeiros e administrativos do Brasil estão implantando a governança. Não é uma tese que mais pertence ao ministro Nardes, eu fui o iniciador, escrevi um livro, Governança Pública, o Desafio do Brasil. E o prefeito que não entender, que não cai a ficha que ele tem que botar a governança, ele vai se arrepender no longo da sua jornada, porque o que é a governança? É você sair para uma viagem num navio que tu pode pegar muita turbulência nos 4 anos, e se você organiza a viagem para fazer essa etapa de 4 anos bem preparada, bem planejada no início, implantando as regras de governança, ele vai chegar no final da sua jornada de 4 anos, entregar um bom resultado para a sociedade e sair aliviado. Puxa, cumpri com aquilo que eu propus na campanha, tive uma boa equipe, tive avaliação. Aí começa já a parte técnica da governança. Claro. Aí tive uma boa avaliação de risco nas minhas decisões, porque o prefeito toma decisões diárias. E se ele não tem uma boa preparação, se ele não tem uma boa equipe técnica, se ele não faz avaliação de risco, se ele não utiliza as ferramentas da governança, e eu fui buscar as melhores, viu, Voltaire, as melhores ferramentas do planeta. Nada foi feito no achismo. Eu fui a Paris e fiz um acordo com a OCDE. Eu assinei um acordo com a OCDE lá em Paris. A OCDE, quem é? São os 38 países mais desenvolvidos do planeta. Então, eu fui buscar e trocamos com 11 países mais avançados, Holanda, Estados Unidos, Japão. Trocamos as melhores práticas de visão administrativa de como entregar resultado para a sociedade através das regras de governança. E criamos todo um arcabouço que hoje o TCU tem e passa para os prefeitos e faz recomendações. Nós criamos os indicadores de governança. Vejam só, vocês que são brasileiros, cidadãos gaúchos, você saber que está havendo governança de TI, que tem uma boa tecnologia montada numa prefeitura, que tem uma boa governança de compras, fazer compras de forma planejada e não de forma desorganizada, que aí tu paga um preço acima da média e aí você vai ter que responder por isso. O secretário tem um tipo de amigo que quer proteger o amigo e o prefeito não sabe, não tem regras para fazer as compras. Quem vai responder?
é o prefeito depois. Então, governança de compras, governança financeira, governança de TI, governança de pessoas, treinar as pessoas. Você precisa entregar uma boa saúde. Tem bom treinamento, as enfermeiras, governança de educação. Então, tudo isso nós já estamos com tudo preparado. Nós temos hoje na Rede Governança Brasil, que a gente fundou, tem próximo de 500 voluntários, nós temos praticamente 30 comitês de gente especializada em todas as áreas. Nós estamos fazendo mentoria agora para os prefeitos. Começamos a fazer uma cartilha com o Paulo Zunkovski e com o Harold, que foram presidentes, e agora o Paulo Zunkovski voltou. Uma cartilha para todos os prefeitos no Brasil. Agora estamos fazendo uma cartilha de LGPD. O que é LGPD? Lei de Proteção de Dados. Se o prefeito não se organizar na questão de proteção de dados, ou ele não montar uma estrutura para proteger os dados no município, ou o empresário não tiver noção do que é LGPD, a Lei de Proteção de Dados, o que vai acontecer? Passarão a ser penalizados. Hoje já tem uma autoridade nacional que discute a LGPD. Eu estou relatando essa matéria e normatizando ela para todo o Brasil. Então, a LGPD é muito importante. Eu já estou sendo convidado para fazer palestras no Brasil sobre LGPD, Lei de Proteção de Dados. Mas a governança é que rege tudo isso. Se tu montas... É o guarda-chuva principal. É o guarda-chuva. Até para... O pessoal fala em compliance. Muito importante compliance, mas compliance funciona se tem governança. Porque compliance é ver a legalidade dos atos. Se você não monitora e não avalia, tu não vê a compliance. A integridade você vai ver como? Se tu tiver boa governança, porque tu tens que ver a integridade que tiver um bom planejamento no campo ético e no campo moral, para poder tudo isso acontecer, tu tem que ter boa governança. Então, tudo que envolve a administração pública envolve a chamada governança. E eu escrevi 2 livros sobre o tema e hoje ando pelo país todo e estou abrindo outros países, já criamos na Argentina a tese da governança. Então, eu tenho andado pelo país todo com essa tese e fico muito feliz de voltar ao Rio Grande para falar sobre esse tema. Ministro Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, já foi presidente do órgão, já foi deputado federal, deputado estadual, vereador, um homem público, exemplar, que conhece a estrada e os caminhos dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Nosso programa em evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET, tem o patrocínio de Kaisermac Distribuidora. Também estamos aqui com a força do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Grupo Solos, Portal de Ata Pública, CDP Consultoria em Direito Público e da MS Análises Clínicas. Além dos canais 24 e 524 da NET, você pode nos acompanhar também pelo Instagram. Além do Instagram, você pode seguir a nossa TV, @RDCTV, @Revista em Evidência, e também no nosso Instagram pessoal, para você poder acompanhar os bastidores dos convidados que impactam e fazem a diferença na sua vida. Meu Instagram pessoal é @voltaire.santos. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o ministro Augusto Nardes. Visita muito especial, direto de Brasília. Ele é gaúcho, carrega o Rio Grande do Sul no coração. Ministro do Tribunal de Contas da União, já foi presidente também do órgão, que vai falar justamente sobre os cenários deste ano eleitoral. Rápido intervalo e a gente já volta. Em Evidência na TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país.
assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o nosso programa Em Evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET. Você também nos acompanha pela nossa página no Facebook e também no nosso Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, por favor, faça, @RDCTV, @Voltaire.Santos, @Revista em Evidência. Por ali você acompanha os principais bastidores dos nossos convidados. Quero mandar um abraço especial aos prefeitos que estão acompanhando o nosso programa na noite de sábado. Ao ex-prefeito de Rio dos Índios, ex-prefeito de Rio dos Índios, ex-presidente da FAMURS, atual coordenador-geral Salmo Dias de Oliveira, que mandou um abraço aqui para o nosso WhatsApp, ex-prefeito de Tapes por 8 anos, um dos responsáveis pela implementação da governança pública lá na região da Costa Doce, Silvio Rafaeli, atual prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, presidente da FAMURS, me mandou recado também o atual prefeito de Guaíba, que é vice-presidente da FAMURS, Marcelo Maranata. Todos esses prefeitos estarão na palestra do nosso convidado de hoje, ministro Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, ex-presidente do órgão, foi deputado federal 3 vezes, deputado estadual 2 vezes, vereador de Santo Ângelo e tem mergulhado na sua atuação pública para a implementação de ferramentas que possibilitem a melhoria da gestão, porque a melhoria na gestão vai fazer com que o prefeito entregue uma melhoria também para os seus moradores, para a população. Esse é o conceito de governança pública que nós estamos falando por aqui. Mas, ministro Nardes, gostaria que o senhor fizesse um alerta didático nesse momento aos prefeitos, que, em sua maioria, têm informações muito simples e que precisam, de palavras diretas. Nesse momento, ministro Nardes, 497 prefeitos estão assistindo o senhor. Qual o conselho que o senhor daria? Quais são os principais apontamentos do Tribunal de Contas da União? O que o prefeito tem que cuidar? O que ele tem que avaliar? Como começar esse processo de governança? O que o prefeito tem que fazer naquela reunião de segunda-feira, quando ele reúne o secretariado e quer iniciar uma nova página, ministro Nardes? Bem, um dos pontos cruciais é a questão do orçamento, você planejar o seu orçamento. Eu diria que o prefeito que gasta entre 40% e 45%, ele está numa situação um pouco melhor. Tem alguns que gastam menos, outros gastam próximo de 60%. Se ele gasta muito na estrutura da manutenção da prefeitura, ele não vai deixar praticamente legado em manutenção de obras adequadas e nem vai poder fazer investimentos para transformar o seu município. Então, o planejamento orçamentário é muito importante. Além disso, também cabe a ele fazer uma avaliação permanente das prestações de contas.
o prefeito presta as contas, ele tem muitos recursos que vêm da União, alguns dos estados, felizmente o Rio Grande do Sul começou a respirar um pouco, consegue repassar alguns recursos para os municípios, mas a União que repassa mais. Então, eu diria que na prestação de contas que tem o maior problema para os prefeitos ficarem depois com apontamentos, com contas não aceitas, não bem prestadas, e aí ele poderá ser penalizado, multado. O prefeito, ele inclusive, se ele não fizer uma obra e não comprovar que o município fez a obra, ele poderá ficar com débito, inclusive, do conjunto da obra. Ou seja, uma obra de 1 milhão, 2 milhões, se ele não conseguir prestar conta adequadamente e se houve o desvio, qualquer tipo de superfaturamento, ele será responsabilizado, além de ser multado, e ele perde o direito político por 8 anos, quando não tem as suas contas aprovadas. Então, planejar isso. Por isso que a tese da governança é que dá condição de você avaliar tudo isso. Porque um prefeito só, acima de 200, 300 funcionários, só ele, só a figura, não consegue comandar. Então, se ele monta uma boa governança, se ele monta algumas ferramentas de avaliar e monitorar, porque governança é avaliar e monitorar o tempo todo, para saber onde que está sendo aplicado o recurso A, B ou C. E se ele não tem isso montado no seu secretariado, essa condição de avaliar e monitorar o que está acontecendo com as obras que ele se propõe a fazer, que a palavra do prefeito, o discurso do prefeito de campanha e depois para implementar, se ele não monta esse planejamento, ele não vai entregar resultado. O que acontece com a maior parte dos prefeitos, que é normal, ele fica atento muito ao pedido pessoal de A, B ou C. E aí, quando ele fica atento ao pedido pessoal, ele não se ocupa e não prioriza os pilares da administração. Por isso que a governança é importante, porque você prioriza os pilares da administração. E aí, tu tens um time, tu tens um secretariado que, olha, isso aqui eu quero entregar. Agora, se ele fica cuidando somente das perfumarias e não prioriza os temas mais importantes da educação, da saúde, da infraestrutura, da segurança, enfim, que são vitais para a população pode ver ele recebendo o apoio de um segmento A, B ou C, de uma liderança A, B ou C, mas se a sociedade não tem o conjunto daquilo que precisa ser feito numa cidade, ele começa a perder a credibilidade. Então, ele tem que ver sempre o conjunto, o que ele está entregando para a sociedade. E a governança que te dá essa condição diferenciada, com as ferramentas de avaliar, monitorar e ter times com metas, com planejamento. E nessa fala que eu falo, e na cartilha da governança, a gente estabelece todos os caminhos para ele poder entregar os resultados para a sociedade. O senhor, ministro Nardes, recomenda que o prefeito que esteja assistindo coloque um secretário seu ou uma secretária para buscar esta qualificação com a equipe da governança? De que forma esse prefeito que quer buscar implementar a governança, qual é o primeiro caminho? Entrar no site, agendar uma visita ao Tribunal de Contas da União em Brasília? Como ele pode se inserir a esse universo para fazer com que os pilares da administração sejam cumpridos com exatidão na sua gestão da prefeitura? Primeira coisa, demonstrar interesse, o prefeito. Porque tem todos os cursos, nós temos mais de 30 cursos através do Instituto Cerzedelo Corrêa, gratuitos em várias áreas para gestores públicos, não somente prefeitos, mas para estatais e de administração indireta dos estados, município e União. Nós temos, eu já presidi o tribunal, nós oferecemos 30 cursos. Mas suplementando a isso, nós criamos essa rede de Governança Brasil, que tem vários comitês, e nós estamos fazendo o curso de mentoria. O que é a mentoria? A gente faz um curso de 12 horas para cada prefeito e para todo o seu time, convida todo o seu secretariado, e a gente faz em torno de 2 horas de aula em várias semanas intercaladas e como ele pode implantar a governança. Alguns prefeitos se inscreveram do Rio Grande do Sul, tem vários prefeitos que já fizeram. Nós temos uma fila enorme de gente querendo, nós não temos perna e braço para fazer para todo mundo, porque são 497 municípios aqui no Rio Grande do Sul, são 5.600 praticamente no Brasil todo. E aqueles que têm estrutura um pouco melhor estão nos chamando e pagam a despesa de viagem para o nosso time ir fazer, e são voluntários, claro, fazendo uma agenda, podemos fazer isso em várias partes do Brasil. Mas eu estou tentando ver se divulga essa cartilha da governança o mais
amplo possível para que a gente possa fazer junto com a Confederação Nacional dos Municípios e junto com a FAMURS. Quem quiser, eu vou deixar a cartilha aqui com a FAMURS, vou deixar contigo, Voltaire, para você passar para os prefeitos que quiserem. Se quiser se aprofundar um pouco mais em cada área, nós estamos disponíveis. Claro que nessa exposição que eu estou fazendo, eu já vou dar todos esses encaminhamentos. Eu já tive fazendo palestra aqui no Rio Grande do Sul nas gestões passadas. Eu estou desde 2014 com a tese, né, divulgando em todo o Brasil. E consegui convencer o presidente Michel Temer. Fizemos, portanto, um decreto de governança, tem que fazer uma lei também no município. Tem muitos prefeitos que já fizeram, eu acho que alguns prefeitos já fizeram, aqui eu tenho conhecimento de vários prefeitos que já fizeram no Rio Grande do Sul a lei. Nós damos tudo isso pronto, porque se não faz a lei, as pessoas não cumprem. Então, o decreto ele é eventual, é de uma administração. Então, o bom é começar com o decreto e já implantar a lei de governança. Como eu disse, pode demorar 2, 3 meses, mas não terá incômodo depois. E se você quiser combater a corrupção dentro do teu município, o prefeito que assina tudo, implante a governança. Senão, alguém pode estar desviando e o prefeito não tendo essas ferramentas adequadamente para avaliar e monitorar, o prefeito vai ter que responder depois que ele deixar a sua prefeitura e depois que ele cumprir o seu mandato, vem um adversário, não vai prestar as contas que ficaram para ser prestadas. Então, eu dou uma dica para o prefeito. Tire cópia de tudo. Não deixe de prestar contas. Deixe um time acompanhando a sua gestão depois que o senhor termine. Porque, senão, o senhor vai se incomodar e vai ter que pagar do seu bolso alguma coisa que muitas vezes não foi o senhor que desviou, alguém do seu time desviou, mas como ele não tinha o monitoramento e avaliação permanente com as regras de governança, quem vai pagar a conta é o prefeito, tanto em relação à credibilidade politicamente, como também financeiramente. Claro que nem todos os processos se direcionam somente para o prefeito, tem toda uma equipe de assessoria, mas a gente tem que evitar o pior. Sim. E para evitar o pior tem que fazer uma boa governança desde o início da sua gestão. Ministro Nardes, o Tribunal de Contas da União tem uma das suas atribuições fiscalizar justamente as contas do governo federal, as contas do presidente da República. O senhor que tem esse acesso administrativo de avaliação, qual é a avaliação que o senhor faz sobre as contas, sobre a governabilidade do presidente Jair Bolsonaro? Bem, seguidamente eu tenho conversado com o Jair Bolsonaro, como conversava lá com a Dilma Rousseff, com o Michel Temer, com todos os presidentes que passaram. Então, a minha função é alertar, evitar problemas. E como eu alertei a presidente Dilma Rousseff 3 vezes o que estava acontecendo nas contas lá em 2012, 13, 14, infelizmente deu todo aquele processo que eu acabei sendo o relator das contas. Alertamos, infelizmente, não tomar a atitude que tinha que tomar, e o Brasil sabe de tudo o que aconteceu, então não quero entrar muito no mérito. Michel Temer, ele me chamou várias vezes, e o Bolsonaro me chama várias vezes, porque eu tenho esse hábito de diálogo, de conversa, de avisar o que pode dar errado, porque se você consegue fazer esse trabalho de forma preventiva, você evita a perda, evita a fraude, evita o desvio. Então, atualmente, o presidente Bolsonaro, eu converso com ele uma vez por mês, quando ele me chama, muitas vezes a equipe dele me procura, ou não procura somente a mim, todos os ministros do TCU, para saber o que está acontecendo de errado. Mas com os indicadores de governança, eu não tenho aqui condições de mostrar, mas na palestra eu vou mostrar, com os indicadores de governança, a gente tem condições de saber onde que vai dar os problemas. Com essas 5 governanças que a gente avalia. Pessoas, se as pessoas não estão bem treinadas, vai dar problema. Governança de TI, se não tem boa TI, tecnologia da informação, vai dar problema, porque você não consegue monitorar tudo. Se não tem governança de compras adequada, vai dar problema. Se não tem governança financeira e governança organizacional da Prefeitura, do Estado, da União, vai dar problema. Então, hoje, o TCU ganhou pontos. E eu fico muito feliz de falar isso aqui, Voltaire, para ti. Que em 2013 eu fui eleito presidente 2012, fui eleito aqui em Gramado, numa conferência de toda a América Latina e Caribe, presidente da Organização Latino-Americana e Caribe, todos os tribunais. E aí, quando eu fui eleito, eu comecei e percebi que nós podíamos presidir o sistema mundial, são 195 países, e nós vamos presidir o sistema mundial do controle
em novembro deste ano. Não serei eu o presidente, mas fui eu o articulador para nós sermos o presidente do Sistema Mundial do Controle. E com isso nós vamos poder assumir uma liderança mundial através do TCU no controle. E aí nós avançamos a credibilidade até para entrar na OCDE. Eu devo ir a Paris esse ano ainda, não tenho uma data ainda definida, para falar com a OCDE, para relatar todo o trabalho que nós fizemos para implantar a governança. Governança dá credibilidade para você fazer negócio com outras nações, porque passa segurança jurídica. Recentemente, um prefeito que fez o curso de governança, lá de Minas Gerais, onde que eu estou atuando lá com a agricultura, um município chamado Arinos, não fica muito longe de Brasília. E ele fez o curso, recebeu um certificado, e ele estava disputando um investimento de energia fotovoltaica, né? E eram 2 bilhões de euros da Itália. E ele entrou na disputa com mais 50 municípios, aí ficaram 5 municípios para definir aonde que os 2 bilhões de euros iam ser colocados. Não é que o certificado de governança feito pela Rede Governança Brasil definiu a favor de ser prefeito. Por quê? Porque se tem governança, o município recebe investimento porque tem segurança jurídica, tem planejamento estratégico, tem avaliação de risco. E muitas vezes os prefeitos querem deixar seu nome, a sua história, em fazer uma obra lá com alguém que seja vinculado a ele, mas se ele implantar a governança, ele deixa uma obra perene. Para o resto da sua história, vai ter planejamento estratégico, pensar 2030, 2040. Em Foz do Iguaçu, fiz uma palestra, prefeito, o senhor pode se transformar no maior centro turístico da América Latina, porque o senhor tem as cataratas que são maravilhosas. O prefeito de São Miguel das Missões percebeu isso e implantou a governança. E está fazendo uma bela gestão lá, o Robertão, lá em São Miguel das Missões. Ele percebeu a importância. Não é pensar somente 2 anos, 3 anos, 4 anos, pensar 2030, 2040. Eu estive em Dubai, eu vi Dubai em 2007, a primeira vez. Era só areia lá, onde fizeram aquela palmeira. Está tudo transformado. Tinha 500 mil habitantes, hoje tem 5 milhões de habitantes. Dubai se transformando no maior centro comercial e de investimentos de todo o planeta, porque transformar a areia num sonho e buscar os melhores técnicos do mundo todo para fazer uma realização fantástica naquela estrutura que hoje os Emirates têm, que está ali ao lado do Catar. Eles não têm vida longa com o petróleo, mas já estão montando uma estrutura para mudar. E ninguém pode só depender do agronegócio, ninguém pode depender, tem que produzir e agregar valores em toda a indústria brasileira, através das commodities que nós temos. O Brasil falta estratégia nesse sentido. Isso. Então, hoje, o tribunal passou ser um centro de consulta de informações e de orientações para melhorar a eficiência e eficácia do Brasil através da tese da governança que a gente ajudou a implantar em 2013 e 2014. Ministro Nardes, cenário eleitoral, como o senhor vê essa polarização? Prejudicial para o debate político brasileiro? Necessário? Sempre foi polarizado? Cenário eleitoral para este ano? Eu não entro muito nesse tema porque, como hoje eu sou ministro e magistrado, eu tenho que julgar as contas, seja do Bolsonaro, seja da Dilma ou do Michel Temer, enfim, quem vem. Então, eu fico mais recatado nesse tema, mas eu sempre fui uma pessoa que defende ter política de Estado, independente de quem for o presidente. Ou seja, tem que preparar a estrutura do Estado, e é uma boa governança, e por isso que nós criamos as regras de governança para fazer transversalidade. O que é transversalidade? Não interessa quem vai ser o presidente, o Estado tem que estar preparado para assessorar. Se eu organizo o Estado que eu digo, a parte burocrática do Estado, os técnicos, a estrutura do Estado, você pode vir um presidente querendo desmanchar coisas que estão dando certo, ele não vai desmanchar porque a própria técnica dentro dos ministérios vai agir em favor do interesse do conjunto da sociedade e não do conjunto somente de um presidente. Isso que nós temos que montar uma estrutura. Mas eu adoro política, hoje não posso fazer política, mas estou montando uma estrutura para que o Brasil tenha bom resultado político para quem for eleito. Ministro do Tribunal de Contas da União, ex-presidente do órgão,
3 vezes deputado federal, 2 vezes deputado estadual, vereador de Santo Ângelo, referência no tema governança. Ministro Augusto Nardes, direto de Brasília, hoje aqui em Porto Alegre, no estúdio da RDC TV. Muito obrigado, ministro. E eu desejo um bom evento também com os 497 prefeitos da FAMURS. Teremos 180 presenciais, que é a capacidade máxima do auditório, e o restante acompanhando de forma online pelo Facebook e YouTube. Um quórum muito bom para acompanhar os ensinamentos e compartilhar a experiência do senhor. Muito obrigado, ministro Nardes, e até uma próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço, Voltaire, e parabéns pela programação do Em Evidência. Vocês estão cada vez com a credibilidade maior, porque tratam de assuntos sérios, com responsabilidade, e, portanto, Em Evidência hoje é uma referência da política e da administração pública brasileira. Obrigado, ministro Nardes. O programa teve a força de Kaisermack Distribuidora, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Grupo Solos, Portal Data Pública, CDP, Consultoria em Direito Público e da MS Análises Clínicas. Fique agora com um comentário em evidência e eu volto com vocês no próximo sábado, a partir das 19 horas, com convidados que impactam e fazem a diferença na sua vida. Comentário em evidência. Patrocínio Kaisermack Equipamentos. CDP, Consultoria em Direito Público. MS Análises Clínicas. Boa noite, telespectadores da RDC TV, do programa Em Evidência, muito importante e que tem uma audiência hoje fundamental e justamente num ano eleitoral. Nós vivemos mais um processo eleitoral. Este ano de 2022 nós teremos eleições gerais. E a mensagem que eu poderia deixar a todos é exatamente da importância do voto. O poder emana do povo. A Constituição Federal afirma isto. E, portanto, nesta linha, quero instá-los a todos aqueles que exercerão a sua função mais importante na cidadania, que é o exercício do voto. Que tenham em mente que voto não tem preço, voto tem consequência. E a consequência de uma escolha mal feita, muitas vezes, é vermos as crises políticas que em determinados momentos acompanhamos no Brasil. E, portanto, eu quero aqui, aproveitando a audiência do programa Em Evidência e da RDC TV, instá-los, conclamá-los a todos que, ao votar, tenham a consciência exata da responsabilidade que cada um tem neste momento. A Kaisermack é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermack é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866
ou acesse www.cdprs.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.